a evolução e a Arca de Noé, entre a ciência e a fé. Não seria fácil explicar a evolução de maneira simples. É um conceito complexo, que envolve milhões de anos e muitos detalhes que a ciência ainda está tentando entender. Então, me pediram para contar uma história. Uma história que fizesse sentido dentro daquilo que acreditamos. Ele me disse: fale sobre Deus. Fale sobre o que ele fez, mas não se prenda aos como, e sim ao que ponto. Até a história da Arca de Noé parece simples, mas, quando você começa a questionar, começa a aparecer uma infinidade de dúvidas. Será que os dinossauros estavam realmente na arca? Como? Quanto espaço seria necessário? Não estou falando da arca como a gente vê nas ilustrações fofas, nem de dinossauros como os monstros gigantes do cinema. Na realidade, o que sabemos sobre esses animais e como eles se encaixariam nesse relato bíblico é muito diferente. Quantos dinossauros caberiam na arca? A questão é: quantos dinossauros realmente existiram? Eles são tão grandes quanto imaginamos. E como seriam esses animais na arca? Existe uma coisa chamada tamanho médio. E, sim, os dinossauros não eram todos gigantes, como Hollywood gosta de pintar. A maioria deles tinha o tamanho de uma galinha. Agora, o T-Rex, aquele sim, é um caso à parte. Mas vamos tentar pensar logicamente. Se ele nascia de um ovo, qual seria o tamanho do ovo de um dinossauro? Isso não era um monstro de 10 metros logo de cara. Ele começava pequeno e crescia com o tempo. Agora, em relação à idade, em que fase de vida você colocaria os dinossauros na arca? Eles teriam que sair e se reproduzir depois do dilúvio, certo? A maioria das espécies começa a se reproduzir ainda jovens. Então, se você coloca um T-Rex na arca, é mais provável que ele tenha uma idade juvenil, porque é quando a reprodução começa. E quanto ao tamanho da arca? A Bíblia descreve suas dimensões com precisão: 500 côvados de comprimento, 300 de largura e 30 de altura. Para quem não sabe, côvado é uma unidade de medida antiga, que corresponde ao comprimento do antebraço de uma pessoa, mais ou menos. Mas, para te dar uma ideia mais moderna, a arca teria o tamanho de um quarteirão inteiro, e não qualquer quarteirão, mas um bem grande. Imagine isso, uma arca maior que o Titanic. Em comparação, a ideia que temos na nossa cabeça, de uma pequena arca abarrotada de animais, precisa ser revista. A arca era imensa. O mais interessante disso tudo é que, embora a maioria dos dinossauros fosse de tamanho mediano, a Bíblia fala de famílias originais de animais que foram preservadas. Esses animais eram de várias espécies, mas a ideia é que eles representavam as famílias de dinossauros, como caninos, felinos, etc. Não estamos falando de espécies de dinossauros tão grandes quanto imaginamos, mas de algo mais plausível para aquele contexto. E tem mais. Muitos desses dinossauros encontrados em escavações mostram vestígios de uma alimentação herbívora. Isso é algo que muitos não sabem, mas até dinossauros carnívoros, como o T-Rex, encontraram restos de vegetais em seus estômagos. Isso nos leva a pensar: será que todos eram tão ferozes quanto a ficção nos mostra? Não, muitos dinossauros eram bem menores e mais tranquilos, como a maioria dos animais de hoje. Agora, se você perguntar sobre o nascimento de um T-Rex, a resposta é simples: ele nascia de um ovo. E um ovo bem pequeno, como qualquer outro ovo de dinossauro. A ciência mostra que o tamanho de um ovo de dinossauro é limitado pela composição de carbonato de cálcio, que não permitiria ovos gigantes. Mas isso é uma questão técnica que a gente pode até explorar. E a grande questão é: o que aconteceria com esses dinossauros depois do dilúvio? Eles cresciam durante toda a vida, então sim, caberia muita gente, muito animal na arca, muito mais do que imaginamos. O conceito que a cultura popular nos passa é de dinossauros enormes, mas não era bem assim. Muitos eram pequenos, e isso se reflete nos fósseis encontrados. Agora, você pode se perguntar: por que isso importa? A Bíblia descreve como um evento de grandes proporções, mas também faz com que a ciência busque entender esses elementos históricos à luz do que é possível. E é isso que nós tentamos entender: como a ciência e a fé podem andar juntas, como as evidências que encontramos no mundo natural nos ajudam a compreender melhor o relato bíblico. Por fim, sobre a questão da longevidade humana, a ciência tem mostrado que, de fato, a vida humana mudou drasticamente após o dilúvio. Antes disso, as pessoas viviam por centenas de anos, mas após o dilúvio, a expectativa de vida diminuiu muito. O que causou isso? O chamado gargalo genético, onde a reprodução dentro de uma mesma família fez com que as condições de saúde e longevidade fossem drasticamente alteradas. Isso está documentado. E, ao contrário do que muitos pensam, a ideia de imortalidade,
ou até mesmo a busca por ela, é algo que não podemos alcançar apenas com ciência. A Bíblia nos diz que a vida tem um limite: 120 anos. A ciência pode nos oferecer muitos avanços, mas o tempo que temos aqui é finito. Não importa o quanto tentemos esticar esse tempo, o limite está lá, e talvez seja exatamente isso que a Bíblia nos ensina. A morte não é algo que podemos evitar, mas a compreensão disso pode nos ajudar a viver com mais propósito. E aí, o que você acha? O que estamos discutindo aqui vai muito além da simples ciência ou da simples fé. É sobre entender o equilíbrio entre o que sabemos e o que acreditamos, entre a lógica e o mistério. As respostas não são sempre simples, mas são extremamente valiosas. Se você curtiu esse conteúdo e quer saber mais sobre como ciência e fé podem se interligar, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a busca pela verdade é um caminho sem fim, mas cheio de descobertas. Nos vemos em breve.